A chuva caía pesada sobre o asfalto rachado quando Darnell Williams limpou a última mesa do turno. A mulher elegante de terno Armani preto havia permanecido ali por mais de 1 hora, apenas segurando uma xícara de café que mal tocará. Quando partiu, deixou para trás um prato vazio, nenhuma gorjeta e um bilhete dobrado sob a borda do pires. Darnell desdobrou o papel com mãos cansadas, e as letras refinadas pareciam pulsar sob a luz fluorescente fraca do Golden Oak Diner. O que leu ali fez seu coração parar por um instante. Uma bilionária que deixará R$0 de gorjeta escondia sob aquela aparente frieza algo que poderia mudar tudo para ele e sua pequena Maya. O Golden Oak ficava na periferia da cidade, onde os postes de luz piscavam intermitentes e o chão estava sempre úmido de abandono. Era o tipo de lugar aonde ninguém ia por escolha, apenas por necessidade. As noites de sexta traziam a clientela habitual, caminhoneiros matando tempo entre uma viagem e outra, operários de fábrica exaustos demais para cozinhar, universitários contando moedas por um café que precisava durar 3 horas. Darnell conhecia aquelas mesas havia 5 anos. Antes disso, escrevia códigos para uma empresa de software no centro. Salário decente, plano de saúde, um futuro que fazia sentido. Então Michelle morreu num acidente de carro numa terça-feira à tarde, e de repente nada mais importava. Maya, a filha deles, tinha apenas 2 anos. Alguém precisava estar lá quando ela acordasse, preparar o café da manhã, amarrar seus sapatos, ler histórias antes de dormir. Os turnos noturnos no restaurante pagavam o suficiente para manter as contas em dia e permitiam que ele fosse pai nas horas que realmente contavam. Aos 34 anos, Darnell às vezes se sentia com 50. Sua pele morena mostrava os primeiros sinais de desgaste ao redor dos olhos. O uniforme estava limpo, mas gasto nos cotovelos. Seu sorriso vinha fácil porque ele aprenderá que a gentileza não custava nada, e num lugar como aquele, era a única moeda que realmente importava. A maioria dos clientes nunca se dava ao trabalho de aprender seu nome. Ele conhecia todos os deles. Frank estava no balcão, o boné de caminhoneiro empurrado para trás, contando pela 3ª vez naquela semana a história sobre uma carga de geladeiras que transportara até Montana durante uma nevasca. Darnell ouvia e acenava nos momentos certos, embora já conhecesse cada detalhe de cor. Você vai adormecer no volante se continuar bebendo assim, Frank, disse, mantendo o tom leve. Frank descartou a preocupação com um gesto, mas afastou o copo de uísque. Você se preocupa demais, garoto. Alguém tem que se preocupar. Na cabine 3, Brittany se curvava sobre um livro didático. O café havia muito tempo frio. Devia ter uns 19 anos. Estudava enfermagem na faculdade comunitária. Darnell já a vira contar moedas mais de uma vez, o rosto vermelho de vergonha quando faltava dinheiro. Naquela noite, ela pediu a coisa mais barata do cardápio. Quando ele trouxe a conta, já havia riscado total e escrito 0. Darnell, eu não posso. Você pode, disse baixinho. Um dia você retribui o favor para outra pessoa. Ela parecia prestes a chorar. Ele seguiu para a próxima mesa antes que pudesse argumentar. Às 9 horas, o celular vibrou no bolso. Entrou na cozinha, onde Jerome esfregava a chapa com movimentos mecânicos. É a Maya, disse Darnell. Jerome acenou sem erguer os olhos. Vá em frente. Atendeu no segundo toque. Oi, meu amor. Papai, estou com saudade. A voz dela era pequena e sonolenta. Quando você volta? Só tarde da noite, princesa. Mas a dona Robinson está ali do lado se você precisar de alguma coisa. Eu sei. Só queria dar boa noite. Algo se apertou dentro do peito dele. Boa noite, Maya. Eu te amo. Também te amo, pai. Ficou parado ali por um momento depois que ela desligou, encarando o piso rachado. 5 anos disso. 5 anos perdendo a hora de dormir, as apresentações da escola, o som da respiração dela no quarto ao lado. Michelle costumava dizer que ele era o melhor pai que conhecia. Darnell se perguntava o que ela pensaria agora. Quando voltou para o salão, percebeu a mulher no canto pela primeira vez. Ela não pertencia àquele lugar. Isso ficava óbvio. O terno era preto e impecável, o tipo que custava mais que o aluguel dele. O relógio no pulso capturava a luz fluorescente.
A bolsa de couro ao lado parecia macia mesmo à distância. Estava ali havia mais de 1 hora. Uma xícara de café, uma fatia de torta de maçã que mal tocará. Sem celular nas mãos, sem livro, apenas sentada, observando. Darnell aproximou-se com a jarra de café. Posso esquentar isso para a senhora? Ela ergueu os olhos. O olhar era escuro e avaliador, o tipo que enxergava demais. Espero que o café esteja quente o suficiente para esta noite fria. Está bom. A voz era suave, controlada. Ela voltou a olhar para a xícara. Ele recuou. Havia algo nela que o deixava inquieto. Não se encaixava ali, e ela sabia disso, mas permanecia mesmo assim. Do outro lado do restaurante, Frank começava a falar alto novamente. Darnell cruzou o olhar com ele, e Frank se acalmou, envergonhado. Na cabine 3, Brittany guardava os livros, articulando silenciosamente obrigada mais uma vez. Darnell acenou dispensando a gratidão. A mulher no canto observava tudo. Às 10h30, ela se levantou e caminhou até o balcão. Darnell a encontrou no caixa. Só o café e a torta. Sim. O total deu R$ 8,50. Ela entregou um cartão de crédito sem dizer palavra. Ele passou, devolveu o recibo para assinar. Ela assinou, deixou a via do estabelecimento no balcão e saiu na chuva. Darnell olhou para o recibo. A linha da gorjeta estava em branco. 0. A decepção se instalou baixa no estômago, embora não estivesse surpreso. Gente rica raramente deixava boas gorjetas. Achavam que a refeição era suficiente. Dobrou o recibo e foi limpar a mesa dela. Foi quando viu o envelope. Repousava sob a borda do prato, branco e engomado. Do lado de fora, em caligrafia precisa, para o garçom que lembra nomes. As mãos de Darnell tremiam quando pegou, embora não soubesse por quê. Dentro havia uma folha de papel e um cartão de visitas. O papel dizia: preciso vê-lo. Isso não é caridade. É uma proposta. Venha à Sterling Indústrias amanhã às 10 da manhã. Pergunte por Catherine Sterling. Não ignore isso. O cartão era de papel grosso com letras em relevo. Catherine Sterling, CEO, Sterling Indústrias. Ele conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia. Ela aparecia constantemente nas notícias. A Forbes a classificara entre as mulheres mais ricas e bem-sucedidas do país. Indústria de tecnologia, filantropia, o tipo de pessoa que se movia pelo mundo como se fosse dona dele. E ela acabará de passar 1 hora no restaurante dele, não deixará gorjeta nenhuma e dissera para ele procurá-la. O primeiro pensamento foi que era uma brincadeira. O segundo, que era golpe. Gente rica não deixava bilhetes para garçons. Não se importava com o que acontecia depois que saíam pela porta. Mas havia algo na maneira como ela observara, como seus olhos seguiram cada movimento, como se estivesse estudando, testando. Guardou o bilhete e o cartão no bolso e terminou o turno em silêncio atordoado. Quando chegou em casa, eram 2h30 da manhã. O apartamento estava escuro, exceto pela luz noturna no quarto de Maya. Ele a conferiu primeiro. Estava dormindo, enrolada no coelho de pelúcia, os cachos espalhados no travesseiro como uma auréola. Ficou ali por um longo tempo, apenas observando-a respirar. O celular vibrou. Um e-mail da escola de Maya. Abriu, apertando os olhos para a tela. O assunto dizia: atualização importante sobre mensalidade. Leu 2 vezes para ter certeza de que entenderá. A mensalidade do próximo semestre estava aumentando. A escola implementava um novo programa de aprendizado avançado. O custo passava de R$ 1.200 para R$ 2.500. Sua conta bancária tinha R$ 340. Sentou na beirada da cama e encarou a parede. Maya não podia mudar de escola. Tinha amigos ali, as professoras a conheciam. Era a única coisa estável na vida dela depois que Michelle morrera. Mas R$ 2.500. Ele não tinha. Não teria. O bilhete no bolso parecia pesado. Puxou-o e leu novamente. Catherine Sterling. Sterling Indústrias. 10 da manhã. Isso não é caridade. É uma proposta. Que tipo de proposta?
O que uma bilionária poderia querer dele? Pensou em ignorar, jogar o bilhete fora, fingir que nunca acontecerá. Gente rica não ajudava gente pobre sem querer algo em troca. Era assim que o mundo funcionava. Ele aprenderá isso da pior maneira. Mas então pensou em Maia, no e-mail da escola, nos R$ 340 que não se esticariam por mais que ele tentasse. Se havia até mesmo 1% de chance de que isso pudesse ajudá-la, ele podia simplesmente virar as costas. Deitou-se, mas não dormiu. Observou o teto e pensou em Michele. Ela fora enfermeira no hospital municipal, trabalhava turnos duplos e noturnos e nunca reclamava. Na noite antes de morrer, dissera: "Dê a ela a vida que eu não pude dar." Ele vinha tentando. Deus, como vinha tentando. Mas nunca era suficiente. Às 6 da manhã, Maia entrou no quarto dele. O cabelo era uma confusão de cachos lindos e os olhos ainda meio fechados. Pressionou a bochecha morena contra o ombro dele. "Pai, você dormiu bem?" "Dormi, querida." Mentiu. "Tive um sonho com a mamãe. Ela disse que estava orgulhosa de nós." A garganta dele se fechou. Puxou-a para mais perto. "Ela está, princesa. Eu prometo." "Você vai trabalhar hoje?" "Só à noite. Temos o dia inteiro juntos." Ela sorriu e fechou os olhos novamente. Ele a segurou, encarou a parede e tomou sua decisão. Iria à Sterling Indústrias. Não porque acreditava em milagres, não porque achava que uma bilionária o salvaria, mas porque precisava saber o que ela queria. Porque passará 1 hora naquele restaurante. Porque o observara. Porque deixará aquele bilhete. E talvez, apenas talvez, porque se recusar a tentar parecia desistir. E ele prometera a Michele que nunca faria isso. O prédio tinha 40 andares de vidro e aço, o tipo que refletia nuvens e fazia você se sentir pequeno só de olhar. Darnell ficou na calçada do outro lado da rua por 10 minutos antes de atravessar. Usava o único terno que possuía, o do casamento 7 anos atrás. Estava apertado nos ombros agora, as calças um pouco curtas, mas era o melhor que tinha. O saguão cheirava a perfume caro e flores frescas. Piso de mármore, uma recepção que parecia pertencer a um museu. A mulher atrás dela ergueu os olhos quando ele se aproximou, o sorriso profissional e distante. Os olhos dela percorreram o terno gasto, a pele escura, fazendo julgamentos rápidos que ele vira 1000 vezes antes. "Vim ver Catherine Sterling", disse Darnell. A voz saiu mais áspera do que pretendia. O sorriso da recepcionista não mudou, mas algo se alterou em seus olhos. "Tem hora marcada?" "Ela me pediu para vir. Meu nome é Darnell Williams." A mulher pegou o telefone e murmurou algo que ele não conseguiu ouvir. Escutou, depois desligou. E desta vez, quando olhou para ele, havia surpresa. 38º andar. O elevador à esquerda. Subiu sozinho, observando os números subirem. Seu reflexo o encarava das paredes polidas. Um homem negro num terno mal ajustado, parecendo deslocado, como alguém que vagara de outra vida. As portas se abriram para um corredor de vidro e madeira escura. Um jovem de terno caro o encontrou imediatamente. "Senhor Williams. Por aqui." Passaram por escritórios onde pessoas sentavam em computadores que valiam mais que o carro dele, por salas de conferência com vistas que se estendiam até o horizonte. Darnell notou que era o único rosto negro no andar. O assistente parou diante de portas duplas no fim do corredor e bateu 2 vezes antes de abrir. O Sr. Williams chegou. Catherine Sterling estava atrás de uma mesa que poderia caber o apartamento inteiro dele. O escritório era imenso e minimalista, linhas limpas e luz natural. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade como um reino. Ela usava um terno diferente hoje, cinza carvão, o cabelo preso de forma que a deixava mais afiada. "Obrigada, Michael", disse ao assistente, que acenou e saiu, fechando as portas atrás de si. Catherine gesticulou para as cadeiras diante da mesa. "Por favor, sente-se." Darnell sentou. Ela não sentou imediatamente. Em vez disso, caminhou até uma mesinha perto da janela onde havia uma cafeteira cara, do tipo que moe grãos frescos. "Café." "Claro." Fez 2 xícaras em silêncio, depois trouxe ambas para a mesa e sentou-se à frente dele.
Era estranho ver uma bilionária servir café. Ele esperava que tivesse alguém para fazer isso. Obrigada por vir, disse Catherine. A voz era calma, controlada. Não tinha certeza se viria. Darnell envolveu as mãos na xícara. Era quente e sólida. Com todo respeito, Sr. Sterling, por que estou aqui? E por que 0 de gorjeta? Ela tomou um gole do café, depois o colocou cuidadosamente na mesa. A gorjeta foi um teste. Precisava ver como reagiria ao ser ignorado. Algo quente inflamou no peito dele. Você me testou como algum tipo de experimento? Sim. Ela não desviou o olhar. E você passou. Não me xingou, não reclamou com seus colegas, nem sequer franziu a testa. Apenas disse obrigado e desejou uma boa noite. Darnell se levantou. A cadeira raspou contra o chão. Não sei que tipo de jogo é esse, mas não estou interessado. Não é um jogo. A voz de Catherine permaneceu firme. Sente-se, por favor. Ele permaneceu de pé. Vim aqui porque achei que talvez você precisasse de alguma coisa, que talvez isso fosse real. Mas você está apenas entediada. Queria ver o que o garçom pobre faria. Preciso de alguém que trate as pessoas com dignidade independentemente de seu status. Catherine se levantou também, encontrando seus olhos. Venho procurando há meses. Observei você por 1 hora naquele restaurante. A maneira como lidou com o motorista bêbado, a universitária que não podia pagar, a ligação com sua filha. Você foi gentil quando ninguém estava olhando. Isso é raro. Então me insultou para provar algo. Testei você para ter certeza de que é real. Ela contornou a mesa, mais perto agora. Estou oferecendo um emprego. Gerente de divulgação comunitária para um projeto que estou lançando. R$ 75 mil por ano. Benefícios completos e bolsa de estudos para sua filha numa das melhores escolas particulares do estado. O número o atingiu como algo físico. 75 mil. Ele ganhava 23 trabalhando 60 horas por semana. O que você quer de mim? A voz saiu mais baixa do que pretendia. Sou apenas um garçom. Não tenho diploma em divulgação comunitária. Não tenho conexões. O que eu poderia fazer por você? Você esteve lá. Catherine voltou para a mesa e pegou uma pasta. Sabe como é trabalhar 2 empregos e ainda ficar aquém? Sorrir para pessoas que não o veem. Fazer escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Preciso de alguém que não trate famílias em dificuldades como casos de caridade. Alguém que as veja como pessoas. Ela entregou a pasta. Ele abriu. Dentro havia documentos, planilhas, fotografias. O cabeçalho na primeira página dizia: Iniciativa Segundas Chances. Leu devagar. Um programa para pais solteiros em circunstâncias difíceis. Treinamento profissional, assistência para colocação, apoio para cuidados infantis, bolsas educacionais para os filhos. O orçamento estava na casa dos milhões. Você quer que eu administre isso? Quero que ajude a construí-lo. Que garanta que realmente ajude as pessoas em vez de apenas me fazer sentir bem. Catherine sentou-se de novo. Tem 3 dias para pensar. Se aceitar, começa em 2 semanas. Darnell fechou a pasta. As mãos tremiam. Isso é demais. Tem que haver alguma pegadinha. A pegadinha é que você vai trabalhar mais do que jamais trabalhou. Que carregará o peso de saber que famílias dependem de você. Que terá que tomar decisões que afetam vidas reais. Ela encontrou seus olhos. Se isso parece fácil, então você não é a pessoa certa. Ele queria dizer sim. Deus, como queria. A conta da escola de Maia, a conta de luz atrasada, o carro que precisava de freios novos. 75 mil mudariam tudo. Mas nada era de graça. Não assim. Não de pessoas como ela. Preciso pensar sobre isso, disse. Catherine acenou. 3 dias. Você tem meu número. Ele deixou a pasta na mesa dela e saiu. As mãos não pararam de tremer até estar de volta à rua. Naquela noite no restaurante, contou a Jerome sobre a reunião. Estavam na cozinha durante o hash do jantar,
Vapor subindo da lavadora industrial de louça. Jerome tinha 50 anos. Trabalhará em cozinhas a vida inteira e vira o suficiente do mundo para desconfiar de tudo. Gente rica não dá, Darnell. Eles compram. Jerome raspava a chapa com movimentos duros e raivosos. O que você acha que ela quer comprar de você? Não sei. É isso que me assusta. Tiffany, uma das outras garçonetes, passou pelas portas com uma bandeja de pratos sujos. Tinha uns 25 anos, pagando a escola de cosmetologia. Ouvi falar da Sterling, disse. Minha prima trabalhou para uma das empresas dela. Ela é implacável nos negócios. Demite pessoas sem piscar. Tem certeza de que quer se envolver com alguém assim? Darnell se apoiou no balcão. A dúvida que vinha crescendo o dia todo se apertou mais em torno do peito. Não sei o que quero. Você quer cuidar da sua filha? Jerome disse mais suavemente agora. Todos entendemos isso. Só tenha certeza de que não está trocando um tipo de pobreza por outro. Depois do turno, Darnell buscou Maya no apartamento da senhora Robinson ao lado. A mulher mais velha dispensou seus agradecimentos como sempre. Maya estava cansada, esfregando os olhos enquanto caminhavam os 2 quarteirões até em casa. Podemos parar no mercado, pai? Preciso de lápis para a escola. Foram ao mercado 24 horas na esquina. As luzes fluorescentes eram fortes demais e o chão era pegajoso. Maya segurou a mão dele enquanto caminhavam pelo corredor de material escolar. Ela escolheu o pacote mais barato de lápis, já sabendo não pedir os mais bonitos. No caminho para o caixa, passaram pela seção de livros. Maya parou, os olhos capturando uma capa colorida. Era um livro infantil de ciências cheio de imagens de planetas, animais e o corpo humano. R$ 15. Pai, posso? Ela se interrompeu, olhando para ele. Deixa pra lá. Posso pegar na biblioteca. Ele olhou para o livro, para o rosto da filha, para a maneira como ela já aprenderá a não pedir. Da próxima vez, querida, disse, a voz rouca. Tudo bem, pai. Posso pegar emprestado da biblioteca. Ela disse com uma aceitação tão fácil que quebrou algo dentro dele. Compraram os lápis e caminharam para casa em silêncio. Depois que Maya dormiu, Darnell sentou no laptop e pesquisou Catherine Sterling. Páginas de resultados apareceram. Artigos sobre a empresa, entrevistas sobre filantropia, um perfil da Forbes de 2 anos atrás. Clicou em tudo, lendo o que podia encontrar. A maior parte era o que esperava. Bilionária autodidata, indústria de tecnologia, começou a empresa na garagem e a construiu em algo que valia bilhões. Mas então encontrou um artigo mais antigo enterrado várias páginas adiante. Era de um jornal local datado de 2010. A manchete dizia, de garçonete à diretoria, Catherine Sterling acredita a ética de trabalho da falecida mãe. Leu 2 vezes. O artigo mencionava que a mãe de Catherine, Dorothy Sterling, trabalhará como garçonete por mais de 20 anos, criando a filha sozinha depois que o marido morreu. Dorothy trabalhará 2 empregos a maior parte da vida, sacrificando tudo para colocar Catherine na escola. Dorothy Sterling morrera em 2018. O artigo não dizia como, apenas que faleceu após longa doença. Darnell encarou a tela. A mãe de Catherine fora garçonete. Mãe solteira. Como ele. Na manhã seguinte, ligou para o número no cartão de Catherine. O assistente atendeu, mas quando Darnell deu o nome, Catherine pegou o telefone em 30 segundos. Senhor Williams. Preciso saber o motivo real, disse sem introdução, sem gentilezas. Por que eu? O motivo verdadeiro. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, volte ao meu escritório. 2 da tarde. Ele estava lá a 1h45. Desta vez não esperou do lado de fora. Catherine o encontrou no saguão ela mesma, o que o surpreendeu. Levou-o não ao escritório, mas a uma sala de conferências menor com uma única janela e vista para o estacionamento. Sentou-se à frente dele na mesa. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela parecia incerta. O nome da minha mãe era Dorothy, disse Catherine. Ela me criou sozinha. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou como garçonete num lugar chamado Riverside Diner.
2 turnos por dia, às vezes 3. Estava sempre exausta, mas nunca reclamou. Nenhuma vez. Darnell ouviu sem interromper. Quando eu tinha 15 anos, ela foi atropelada por um motorista bêbado voltando do trabalho. Quebrou as costas. 3 cirurgias, meses de fisioterapia. Tínhamos seguro, mas não era suficiente. Íamos perder tudo. A voz de Catherine era firme, mas as mãos estavam dobradas apertadas sobre a mesa. Havia um homem que costumava ir ao Riverside toda manhã. Minha mãe dizia que ele era pobre, trabalhava na construção civil, mal podia pagar o café da manhã. Mas quando soube o que aconteceu, organizou uma campanha de arrecadação. Mobilizou o bairro inteiro, arrecadou o suficiente para cobrir a maior parte das contas. Ela olhou pela janela. Minha mãe tentou encontrá-lo depois que se recuperou. Queria agradecer, retribuir, mas ele tinha ido embora. Mudou de cidade, alguém disse. Ela nunca conseguiu agradecê-lo. Isso a incomodou pelo resto da vida. Darnell sentiu algo mudar no peito. E você está procurando por ele? Ele morreu há 5 anos. Descobri tarde demais. Catherine se voltou de novo para ele. Mas vi em você o que minha mãe viu nele. Dignidade sem arrogância. Gentileza sem expectativa. Ela costumava dizer que ele sempre lembrava o nome dela, mesmo ela sendo apenas a mulher que servia o café. Você faz a mesma coisa. Você vê as pessoas. Então isso é sobre sua mãe. Isso é sobre honrar o que ela valorizava, o que ela me ensinou. A voz de Catherine era firme. Não estou escolhendo você porque é pobre. Estou escolhendo porque você é bom. A diferença. Darnell queria acreditar. Deus, como queria. Mas a crença já o queimara antes. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Minha mãe não era boa o suficiente pelos padrões da sociedade. Nunca terminou a faculdade. Trabalhou pelo salário mínimo a vida inteira. Mas ela era boa. É isso que importa. Ele ficou com aquilo por um longo momento. Então preciso conversar com minha filha. Claro. Foi para casa e fez o jantar favorito de Maia. Macarrão com queijo da caixinha com salsichas cortadas. Depois de comerem, sentou-a no sofá. Maia, preciso conversar com você sobre algo importante. Ela olhou para ele com aqueles olhos sérios, tão parecidos com os de Michelle. Tá bom, pai. Contou sobre a oferta de emprego, sobre o dinheiro, sobre a escola. Manteve simples, observando o rosto dela em busca de qualquer sinal de preocupação. A gente vai ter que se mudar? Ela perguntou. Não, princesa. Mesmo apartamento, mesmo bairro. Você ainda vai trabalhar à noite? Não. Vou trabalhar durante o dia. Vou estar em casa para o jantar toda noite. O rosto dela se iluminou de uma forma que fez o peito dele doer. Mesmo. Mesmo. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele. Então você devia aceitar, pai. Sinto sua falta no jantar. Ele a segurou apertado, a garganta fechando. Tá bom. Vou aceitar. Mas no dia seguinte, antes que pudesse ligar para Catherine, tudo desmoronou. Alguém na Sterling Indústrias falou com a imprensa. Talvez a recepcionista, talvez o assistente. Não importava quem. Um site de notícias local publicou uma matéria. Bilionária Sterling escolhe garçom de restaurante para posição bem paga. Qual é a história real? O artigo era cheio de especulação. Perguntas sobre por que uma CEO de sucesso contrataria alguém sem experiência. Insinuações sobre o relacionamento deles. Parava quem de dizer algo processável, mas a insinuação era clara. Naquela tarde, todo mundo no restaurante sabia. Jerome não olhava para ele. Tiffany continuava lançando olhares tristes e piedosos. Até Arlo, o dono, o puxou de lado. Darnell, não sei o que está acontecendo entre você e aquela mulher, mas tome cuidado. As pessoas estão falando. Não está acontecendo nada. É só um emprego. Arlo bateu no ombro dele. Eu acredito em você, filho. Mas o mundo não é gentil com pessoas que sobem rápido demais.
A pior parte veio naquela nu.